A paz do Senhor, se prepare, porque agora você vai mergulhar nas palavras mais, ou são simples ou são muito difíceis, né? Pastor, teólogo, mestrado nesse negócio de estudar as coisas mais profundas. Eu tenho até medo de conversar com pessoas assim, porque geralmente elas falam bem devagarzinho e elas vão atrás das... É assim, vai analisando onde é que estão as heresias nas entrepalavras, nas entrelinhas do que geralmente quem se propõe a pregar o evangelho com maldade, com dolo mesmo. Dá para a gente se defender das escatologias fazendo isso que vocês fazem? Estuda bastante, depois fica prestando atenção se o discurso do camarada está alinhado com a Bíblia mesmo. Rapaz, sim, meu pastor, Essa é parte um aí eu prazer, esqueço toda vez. é um prazer estar com o senhor. Prazer é todo meu, pastor. Sim, é uma forma bem interessante, porque leva à reflexão. A leitura muito superficial da Bíblia, ela infelizmente nos faz perder alguns detalhes, alguns caminhos. E a Bíblia, como um livro bastante interessante, complexo e cheio de verdades espirituais, ele precisa, de alguma forma, ser trabalhado com muita calma. Dá tempo de ensinar isso, por exemplo, numa escola bíblica, porque geralmente você imagina que a escola seja um momento da formação de uma pessoa ou de consolidação de uma pessoa na fé. Vamos colocar desse jeito. Dá tempo de ensinar com bases concretas, bases sólidas mesmo, as pessoas a desconfiarem dos textos rápidos e dos profetas, dos pregadores mais contundentes, vamos chamar assim, artísticos. Pastor, dá. Se o professor da escola se atentar para o plano de aula, que toda lição da escola dominical é um verdadeiro plano de aula, Sim, muito bem certamente. elaborado. E os objetivos dessa aula, de cada aula, sempre são 3, eles permitem que você faça uma base. Aprofundar nem sempre é possível, mas aquela base essencial... Sistematizar Isso. direitinho, dá para ir. Nós chamamos tecnicamente de tirar o aluno da inércia. Ou seja, ele sai da inércia em relação a um tema e tem condições de evoluir para um estudo mais aprofundado no seu devocional, na sua prática pessoal. A minha pergunta é pergunta de cientista social, né? Se dá tempo da pessoa desenvolver a mente dela como cidadã, como ser social, olhando para as coisas que são fé, né? Embora sistematizadas e tal. Por que eu pergunto assim? Porque quando eu era menino, eu vi algumas pessoas começarem a estudar teologia e de repente se transformarem e se afastarem de seminários naquela época. Certamente, todo mundo sabe disso, né? Não eram tantos crentes, né? Os seminários não eram para pastores. Né? É possível dentro de uma perspectiva bem apologética. Né? Você iniciar uma aula tendo consciência daquilo que você vai ministrar, conhecendo os seus alunos, que é importante que o professor conheça os seus alunos, e se não os conhece com a profundidade, aquela primeira investigação, nos primeiros minutos de aula, abordando o tema, fazendo aqueles questionamentos que permitem um diagnóstico sobre o conhecimento do tema, permitem uma base inicial. O aprofundamento mesmo, ele precisa de um tempinho um pouco maior. É uma aula de 50 minutos, 60, essa aula, ela não alcança algumas profundidades como acontece nos seminários. Eu achei muito interessante quando eu conheci a metodologia da ETAD, né, que o camarada não se forma como se fosse uma graduação comum, né? Ele leva 9 anos para poder se dizer, de fato, teólogo, né? É uma formação que nos últimos anos tem um currículo sequencial bem interessante que também se observa em algumas escolas técnicas no Brasil. A educação como um todo, né, muda porque o ser humano está em evolução constante. Exatamente. Essa adaptação permite que o aluno da ETAD, ele primeiro reduz a evasão,
porque o curso, anteriormente, o curso médio, por exemplo, era de 4 anos, então um curso com tempo muito alongado, e quanto mais tempo você retém o aluno, as chances de evasão aumentam. Então, Eu quando você lembro, dilui assim, fica melhor para reduzir a evasão e permitir uma formação mais aprofundada. eu vou já descer aqui para a planície, né, para a gente, que eu acho que é o papel assim da gente é interpretar as coisas e fazer com que elas sejam comuns aos níveis diferentes, né, de público. Mas, por exemplo, voltando um pouquinho mais para trás, que o senhor falou, a educação, por exemplo, ela tinha, de fato, primeiro o ensino fundamental e ia até o 4º ano, e tinha um adiantado, para você passar para a 5ª série, né? Tinha o 2º ano, tinha o primeiro adiantado. Então, realmente, era um pouco mais esticado. Talvez isso tenha fundamentado o surgimento do Brasil, especialmente, de pessoas que gostavam de estudar, iam para a escola com algum tipo de interesse que a gente não vê hoje tão simplesmente, né? Você faz um online, por exemplo, a gente não ser um EAD, não faz assim, não quero ser preconceituoso, mas você sentar na frente do seu computador e depois você colando as respostas, não é igual você ir para a escola com aquele caderninho do papai pobre, amarrado com linha, né? E depois o ano que vem você faz o contrário. Antigamente tinha acho que aquilo já ajudava na metodologia, né? Isso, e principalmente entendendo que a construção do que nós queremos aprender, ou do que precisamos aprender, ela, acima de tudo, também é uma construção coletiva. Por incrível que pareça, o professor, embora tenha um papel extremamente importante, mas já é até comprovado nessas abordagens mais atuais, como abordagem baseada em problemas, que o aluno também aprende muito nessa discussão, na conversa com o colega, na interação. Às vezes o professor tenta ensinar um assunto, seja ele qual for, vamos imaginar na teologia, vai ensinar sobre salvação. E às vezes o aluno não consegue entender na forma e a maneira que o professor explica. Os imitadores usam isso. É difícil imitar o personagem, mas quando alguém imita, aí você pega do imitador, aí você vai reproduzindo. Isso, e essa funciona, né? Essa passagem que é feita pelos alunos associa não só, muitas vezes, a linguagem, a empatia, que é comum. O professor ele não consegue, ele nem sempre vai conseguir a empatia, né, ser bem aceito por todos. Mas o colega aqui do lado, que é com quem o aluno convive, com quem tem uma prática mais diária, é onde ele vai tomar o café, vai sair para poder tomar um sorvete, comer um lanche, e aí acaba tendo essa maior proximidade, e essa proximidade às vezes quebra inclusive as barreiras. O professor às vezes ainda é tido como aquela pessoa distante. Inalcançável, né? Exatamente. Então, essa facilidade abre mais a mente do estudante para poder compreender melhor, entender melhor e interagir com No caso os dos assuntos. crentes, por exemplo, isso aí é mais ou menos grave, considerando, por exemplo, que uma igreja como a Assembleia de Deus, tida como uma igreja conservadora, aí você olha para um pastor de paletó, um professor mais formal, mais vigoroso na metodologia e, portanto, mais vigoroso na interpretação e no ensino da Bíblia mesmo. E você olha assim, rapaz, é difícil ir para aquela aula, né? O senhor falou de certa forma sobre isso. Sim, e isso na igreja às vezes se torna até um pouco mais desafiador, porque como o senhor colocou, além de alguém que carrega a função de ser o professor, ele ainda carrega um aspecto espiritual. Muitas vezes é um pastor, é um presbítero, inclusive até de alguma forma nós somos orientados a tentar não vir com a roupa geralmente usual de um obreiro assembleiano, que é o terno, paletó, gravata, e tentar vir com uma outra vestimenta que reduz essa sensação de que... Diferença. De que está ali o sumo sacerdote no Santo dos Santos e aqui o povo esperando sacrifício. Não sei se isso aí é correto, mas né? Parece... os artistas, hoje eu olho para artistas, que eles vão para o palco e vão de chapéuzinho virado para trás, bermuda, né? E aí eu me lembro dos meus artistas, né? E o cara não chegasse aquele paletó com a gravatinha, né? Uma moça bem vestida, né? As coisas têm um pouco isso, né? É o procurar o equilíbrio. Mas isso é comunicação, né, pastor? Não é teologia, mas isso. mas
educação, é comunicação. Tentar esse equilíbrio, né? Ponderar para não ser nem extremo de um lado, nem do outro, mas que facilite essa interação entre o aluno e o professor, até no processo de levar o aluno a perguntar. Né? E isso eu digo, eu não sou das pessoas, vamos dizer assim, com maior tempo de escola dominical na Assembleia, mas já há mais de 2 décadas que eu leciono na escola dominical, em diferentes classes, e algo que eu tenho notado nesse histórico é a dificuldade dessa interação com perguntas vindo dos alunos. Historicamente, às vezes, timidez, às vezes o professor encara como um insulto, como uma ameaça, mas a pergunta... E os colegas como chatice se o camarada quebrar o paradigma, né? Poxa, mas por que ele está perguntando Pergunta isso? tanto. É herege. Eu sou muito chato. E a pergunta, ela faz parte do processo de aprendizagem. Se não tiver pergunta, o professor, ele perde a noção. Eu, numa sala de aula, se eu passar 50 minutos falando, e não tiver uma pergunta, eu retorno achando que eu passei 50... não deu certo. É a mesma coisa que você contar a piada e ninguém rir. Aí você porque jura que o problema não está na pessoa, está em você que não sabe contar. as perguntas direcionam a aula. São as perguntas que vão conduzir exatamente para onde estão as carências. Eu posso passar 50 minutos falando, abordando um tema que em nada suscita o interesse dos alunos. Mas quando as perguntas vêm, elas começam a fazer um feedback. Move o ambiente como um todo, né? Porque aquela história, o que mexe o mundo não são as respostas, são as perguntas. Exatamente. Então, uma boa pergunta, uma problemática, isso vai, na linguagem popular, vai ruminando na cabeça do E o aluno. processo de aprendizagem, eu acho que é isso. Se você não entender mesmo, não denotar o que foi dito, foi lido, você não aprendeu, né? As perguntas mais calorosas em uma aula, seja de escola dominical ou de curso teológico, podem ser perguntas que às vezes estão na mente da maioria dos alunos e que às vezes por timidez ou às vezes por achar que isso vai ser um incômodo, acaba fazendo com que o aluno vivencie às vezes até décadas sem ter isso solucionado, e é muito ruim. Não sabe responder determinadas perguntas. Exatamente. Eu lembro que quando eu me converti, eu passei uma vergonha, eu chorei muito, chorei grandão, chorei porque eu não soube responder a uma pergunta de alguém sobre como é que foi? A pergunta foi colocada de uma maneira muito simples, mas muito direta, sobre ressurreição. Sobre ressurreição, eu sei que foi uma pergunta que está em Efésios, a resposta. Cabe porque ao homem é dado morrer uma vez, vindo depois de Jesus, Hebreus. Hebreus. Aí, assim, aí tem essa questão. Você vai para um ambiente, por exemplo, e você não está formado para ele ainda, né? É o que talvez a gente esteja conversando aqui, que eu vou já perguntar por que aquele programa de vocês não está no ar, dos teólogos, né? Exatamente por isso, porque a gente está falando aqui sobre os alunos, né? Mas os professores, muitas vezes, não estão prontos para ser professores ainda, né? Essa parte, pastor Clemente, ela é extremamente importante. Eu recordo aqui, quero citar uma situação na ETAD, onde tinha um aluno que não era da nossa Assembleia, e que é muito comum ter na ETAD alunos que são de outras denominações. Perdão, não é ressurreição, é reencarnação. Tá. Eu estou com esse negócio de fazer pergunta para mim, porque eu fico esquecendo palavras. Depois eu descobri que todo mundo está assim. E aí, o tema falava sobre o arrebatamento, era escatologia, o módulo. E aí o aluno disse assim, perguntou, professor, o senhor está falando aí sobre o arrebatamento, né? Vem o Senhor Jesus nas nuvens, primeiro os mortos ressuscitam, depois nós seremos transformados, aí nós somos levados para o encontro com o Senhor nos ares. Isso acontece tipo assim, ele fez inclusive esse gesto. Porque são muitos eventos em um curto espaço de tempo. Parece até que o primeiro dia e o segundo dia da criação foram assim também, né? Exatamente. E ali eu disse, são todos esses eventos que acontecem, e embora nossa mente veja isso em câmera lenta,
o evento é muito rápido. E aí eu posso comparar, e aí na oportunidade eu falei, com a troca do oxigênio com gás carbônico no pulmão. A reação química que acontece nesse simples processo em que eu trago ar para dentro do pulmão e que vai depois é expirado, a movimentação molecular é muito rápida, dessa mesma forma, e acontece em milésimos de segundo. Então, da mesma forma, o arrebatamento, embora nós precisemos enxergar em câmera lenta, mas o evento ele realmente ia ser muito rápido. Então, esse aluno, ele possivelmente iria retornar para casa com essa dúvida na cabeça. Será que realmente tudo isso vai acontecer? Então, o professor ele não apenas deve estar aberto a perguntas, mas ele deve induzir a turma a perguntar. Porque, assim como um médico induz o paciente a dizer o que está sentindo, o professor precisa induzir o aluno a dizer o que ele está pensando. Do Às contrário... vezes ele tem uma resposta e ele nem sabe, que vai acrescentar o professor. Exatamente. Como acrescenta? Hoje eu estava lendo alguma coisa e eu gosto muito desses desafios de interpretar o que é que o comunicador quer dizer, sabe? E eu brinco muito porque jornalistas são os únicos que contam piadas a respeito dos seus próprios erros, né? Os médicos não contam, né? Hoje eu errei a cirurgia e tal. O jornalista conta isso e é engraçado, né? Hoje eu li um negócio que diz assim: estrela é vista voando no céu. Aí fica assim, olhando para esse negócio, né? Outro dia eu estava construindo uma realidade dessas loucuras que a gente imagina, que pela velocidade de rotação e translação da Terra e o contexto do universo que a gente conhece, né? Eu disse assim, olha, a Terra é que está viajando no espaço feito uma doida. Qualquer coisa que bater em nós, foi a gente que bateu nela. As construções da mente, das mentes das pessoas, né, são às vezes muito estapafúrdias, né? É como esperar, por exemplo, esses eventos bíblicos que eles sejam, ou que a Bíblia não seja um cânone, né, não seja um monte de livros que se juntou. Ela não é ela própria. Ninguém começou a escrever em Gênesis e terminou em Apocalipse, né? Não é assim que ela é construída. Isso. A Bíblia, ela tem muitos eventos, muitos acontecimentos que, se nós olharmos de uma forma puramente cética, né, sem crer muito, nós podemos ficar cair no absurdo de acreditar que algumas coisas até não são verídicas. Materialismo também. A ressurreição, por exemplo, é uma delas. né? A ressurreição, você imaginar que a ressurreição ela é um evento que vai trazer de volta o corpo que já foi desintegrado após a morte, é uma coisa assim quase que absurda. Mas a ressurreição, inclusive, já foi até debatido no aula da tarde de um aluno nosso, que também era de uma outra denominação, tinha passado por várias denominações. E ele, na aula, ele dizia: olha, eu li uma pessoa que afirmava que a ressurreição de Jesus não existia. Não existe e não existe. E aí, naquela oportunidade, eu percebi que a turma ficou um pouco agitada, né? Eu disse: gente, calma, é uma dúvida e nós estamos aqui para esclarecer. Eu não posso sair daqui sem que ele seja esclarecido sobre essa dúvida. E eu comecei a levantar com ele alguns argumentos, né? Virou uma aula super interessante também, né? Isso, testificando com a Bíblia, fatos históricos, inclusive até fazendo alguns questionamentos a ele, inclusive comentando, se não houve ressurreição, então vamos recorrer à ciência. Onde estão os restos mortais de Cristo? Isso. Porque... E não me venham com esse negócio de santo sudário, não sei o que, assim, não me venham com fotografia de... tem algumas teorias do caos, da conspiração que são Mas bem tudo absurdas. isso, assim, quando você tem um mínimo de embasamento e talvez um mínimo de fé, pastor, também, aí é evidente que a sua mente vai fazer outros tipos de construções, né? Eu gosto de fazer isso porque a decisão da fé é minha. Eu resolvi pegar os livros e deixar para lá e crer no sobrenatural.
Mas, de toda maneira, a aventura humana, ela também engloba a fé das pessoas e dos segmentos religiosos, né? Então, assim, você pode, eventualmente, foi ganho por um evangelista que não é pentecostal e, de repente, se dar muito bem dentro de uma igreja pentecostal, né? E, ainda assim, não ter dificuldade nenhuma com ritos, com tudo que esse universo compõe, né? Pela primeira vez, eu fui abrir essa Bíblia, que eu não tinha aberto ainda, porque isso me deixou curioso. Como a gente vai esquecendo, eu nunca usei essa Bíblia, e a quem chega aqui eu digo, olha, não precisa de Bíblia, você não vai usar não. Aí, justamente no seu dia, eu fiquei aqui, porque eu fiquei pensando aqui, onde é que eu li aquilo, né? Que eu disse que era Efésios, e de fato é Hebreus, né? Para a gente tratar dessas questões a partir do que é mais comum, que eu queria voltar. Como eles vão descer para a planície de novo. O desafio do comunicador, por exemplo, é se fazer compreender. E às vezes você olha e os intelectuais conversam entre si e eles vão para casa felizes, porque são dois mestres conversando sobre coisas em que eles são mestres. Aí você fica do lado de fora dizendo para eles, bando de besteira, não adianta nada eles terem esse monte de conhecimento se eles não sabem explicar para nós. Que é sobre isso que a gente está falando, sobre a metodologia didática, né, a pedagogia. Então, assim, eu perguntei, cadê o programa, né? Aquele programa teve retorno? Assim, vocês perceberam que havia, de fato, um interesse fora do universo da igreja, da congregação? Assim, ele é realmente alguma coisa que... Porque tem tantos conteúdos disponíveis na internet, né, hoje em dia, na televisão também. O programa ele tinha um apelo muito interessante. Por quê? Nós vivemos um período em que as informações elas estão em uma velocidade muito rápida. Você pegou o celular, você ligou a TV, é no Instagram, é o Facebook, é o YouTube. Estão várias pessoas que estão aí se aventurando, infelizmente, e conquistando seguidores, né? Muitos seguidores. E uma forma de tentarmos evitar isso, não no sentido de uma perseguição, mas evitar no sentido de destruição de vidas, porque são vidas que se destroem, vidas que são, infelizmente, tiradas do caminho do Senhor. É porque tudo que está por trás da mentira, os derivados dela, tudo isso tem a mesma procedência, né? Sempre. Uma forma deles é com a verdade, e a verdade por meio da palavra. Então, hoje, se temos um instrumento tão bom e importante, né, como que é disponibilizado aqui, ele acaba sendo um veículo extremamente importante também para alcançar vidas. E as abordagens que eram feitas aqui, ou com estudo sequenciado, né, como era do livro dos Salmos, ou com comentários de lições, como fazia o pastor Arquelau, são meios muito eficazes e eficientes de alcançar vidas. Era comum depois olhar os comentários, né, e ver alguns irmãos interagindo, né, dizendo, olha, eu estou aprendendo, estou gostando. Eu sempre gostava também de fazer uma avaliação depois em casa com a esposa, dizer, e aí, como é que foi? Foi claro, não foi claro? Preciso melhorar onde? E isso vai ajudando a ir tornando mais universal. Porque quando eu olho para Mateus 28 e diz que nós temos que fazer discípulos de todos os povos, é um desafio muito grande. Como é que a gente vai fazer para pegar o índio lá do Rodrigues Alves, né? Como é que a gente vai falar com ele, né? Exatamente. E às vezes também alguém que está do nosso lado e não consegue, eu não consigo ser claro. Se eu não consigo ser claro nessa forma de comunicação, o canal está tendo ruídos. E se tem ruídos... Não tem comunicação. Aí não há comunicação. Pode ter todas as coisas, mas a coisa mais simples do mundo é você descomunicar, né? Exatamente. Basta tirar o ouvido, basta piscar o olho. Eu lembro de uma vez... Uma vírgula. Quando adolescente, e eu cresci na igreja assistindo pregadores bem pentecostais, né? Pentecostais no sentido do comportamento. Em geral, os telepregadores eram pentecostais, né, se foram. E lá na filial do Universitário 1, eu aceitei Jesus lá, né, cresci lá no Evangelho. Eu lembro que
Teve uma noite que eu preguei que falava tal, e ia para um lado e para o outro. E pá, 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 pá. Quando terminou a pregação, uma senhora, uma irmã, ela me chamou e disse: olha, sua pregação foi uma benção. Mas não entendi nada. É mesmo, é. Eu vi muitas coisas já na minha vida e eu gosto, eu pego os aspectos pitorescos das coisas com muita rapidez, até eu opto por pegar, né? Aí eu olho para determinados mestres que estão ensinando e às vezes eles têm que compartilhar o púlpito com algumas figuras mais apopléticas, vamos dizer assim, né? E o cara começa, o pastor fica orando para aquele negócio assim, homem deste mungango, a Bíblia não precisa nada disso, né? Não precisa nada disso. Aquela frase, até hoje, quando eu vou preparar um sermão, eu lembro daquela frase. E aí eu tenho procurado disciplinar para falar de forma mais compassada, tentar... Mas não é que tem uma fórmula pronta, né? Não, assim, não é uma receita, né, pastor? A gente ri, se diverte, tudo, mas de fato, às vezes não cabe ali, né? Pode ser que em outro lugar, sim, né? E às vezes, como hoje em dia, a igreja tem um público cada vez mais heterogêneo. Nós estamos mesmo passando por uma fase de transição, onde o conhecimento tem sido cada vez mais popular, ainda assim, encontramos, não só na igreja, mas encontramos um público heterogêneo, pessoas que são de uma geração, 2, 3 gerações, né, mais antigas, os que são mais atuais, o que tem uma linguagem aí mais cibernética, né? Tá. E aqueles que têm uma linguagem mais tradicional. Um pessoal mais de Instagram. E isso, o pregador e o ensinador ele tem esse desafio. Porque às vezes ele vai ter que repetir a mesma coisa 2 ou 3 vezes diferentes, usando linguagens diferentes para que ele possa alcançar o mesmo universo ali, né? Como Jesus fez em Lucas capítulo 15. O tema era algo que se perdeu e a alegria por encontrar isso, algo perdido. Parábolas com isso, foram 3 formas diferentes e ele teve ali uma abrangência que serve de exemplo para qualquer professor ou pregador. Eu digo para os meus amigos, se você não consegue imitar Jesus, imita pelo menos o Paulo, que já ajuda. Não é? Exatamente. Vai lá, mas tenta aí, meu, tenta aí. Eu gosto dessas coisas. Às vezes a piada também, né? O bom humor, vamos dizer assim, né? A piada é um extrato. Mas o bom humor, ele é um recurso de comunicação fantástico, né? Porque você tem ali, você pode incorporar a linguagem visual, por exemplo, e palavras, você pode usar de metáforas, de eufemismos, tem uma série de recursos, né, que você pode usar. Mas, por exemplo, eu rio até hoje de um negócio que a maior parte das pessoas não dá o menor valor, que é piada sem graça. Eu amo piada sem graça. Eu adoro piada. Às vezes o camarada se esforça para me contar um negócio, uma história engraçada, cheio de técnica e faz não sei o quê. Aí eu me lembro de uma amiga minha que disse, olha, tu sabe a piada do menino que tinha medo de PM? Eu disse, não sei não. Ele disse, não, é que a mãe dele mandou vender quepe. E botou a bacia na cabeça dele, ele vai saindo no portão de casa, quando ele vai saindo, encontra a manduquinha, o carro da polícia. Eu rio disso até hoje, eu fico imaginando a cena, né? O cara em pânico, tem medo de polícia. Aí eu construo aquele negócio, né? E às vezes esse recurso também serve, né? É claro que nós estamos aqui fazendo uma avaliação, né? Não é uma crítica sobre as fórmulas, né? Que as pessoas usam para ensinar, sem querer demérito, sem ter demérito de ninguém, né? Mas é engraçado isso. Às vezes você está... Por exemplo, eu jamais imaginei que o pastor Luiz Gonzaga fosse tão engraçado. Que prega com a graça, que se ele fosse fazer humor, talvez ele não conseguisse. Mas ele sabe onde colocar a expressão, percebe a plateia, como é que está, o cara está ou não pegando. Essa quebra, a quebra com o inusitado, né? Com algo diferente, que é exatamente o que faz Vocês fizeram isso no programa aqui. Eu creio que vocês estavam fazendo aquilo. Isso é tudo que você vai fazer no organismo. Se você mantém assim um mesmo ritmo, isso tende a deixar tanto a mente como o corpo meio que... Cauterizar, parar, né? Vai ali, aí nem melhora,
nem Subiu piora. até ali, não tem mais para onde ir, vai descer, né? Essas quebras ajudam muito. Ajudam muito, libera um pouquinho de Eu vi, serotonina, dá uma alegria. sem Isso dúvida. melhora a aprendizagem. Eu já vi de tudo. A pessoa está aqui conversando e percebe que a plateia está querendo ficar para baixo, a gente bate uma palma. Vocês estão comigo? Aí combina, né? Quando pega, aí o cara bate palma. Se você não estiver atento ao ensino, realmente é complexo. Fala-se Ao ensinamento. de um pastor na nossa Assembleia que estava ministrando, e ele prestou atenção exatamente nisso, que o público estava meio disperso, não filial, né? Aí quando ele percebeu que o público estava disperso, ele disse, olha que eu vou aqui plantar bananeira. Ele chegou a levantar as mãos. Vou aqui plantar bananeira. Quando ele fez o movimento, todo mundo quer ver. Aí todo mundo parou para olhar a queda do pastor, porque ele não ia conseguir. Ele... mas a estrutura mas disse que iria, causou, né? Disse que todos pararam para prestar atenção. E daí em diante ele não teve mais nenhum problema. E dentro da igreja tem muita coisa engraçada, né, gente? A gente também fazia a mesma coisa que o pastor estava aí tentando. Tem um ministro também que me ensinou uma técnica muito interessante de aferir, né? Diz que o pastor aqui está pregando, a igreja toda, ninguém reage, coisa nenhuma. Aí, de repente, ele vê um sujeito dormindo na cadeirinha aqui na frente. Ele chama um diácono assim, o diácono diz, acorde aquele irmão ali. Aí o cara olha para ele e diz assim, vai acordar o senhor, que o senhor botou ele para dormir. Então, assim, de fato, né, é um grande desafio. Vocês, mestres, têm realmente tem um grande desafio, né, de tornar as coisas complexas aos olhos da ignorância, naturais aos olhos da curiosidade, né? Aos corações curiosos. É um processo que, primeiro, você precisa entender o que você está lendo, né? Seja o pregador, seja o professor da escola, enfim, teologia. Você precisa primeiro entender o que você está lendo. Depois que você entende o que está lendo, que você leu, que você refletiu, você precisa começar a pensar como que isso vai se tornar claro para o seu ouvinte e quais recursos você vai utilizar, porque vai chegar momentos na vida do palestrante, do pregador, em que o ouvinte ele vai estar exausto. E aí, se não tiver nenhum outro recurso, o melhor é parar. Porque prender a atenção em um público assim tão heterogêneo, há quem diga na educação, comenta-se muito, que a cada 40 ou 50 minutos você precisa de um intervalo. Por isso que existem os intervalos. Os recreios, né? Isso, porque você já não consegue manter a atenção. Em situações naturais, condições naturais, 50, 40 minutos você consegue manter a atenção. Depois disso, começa a haver dispersões. E hoje nós temos uma concorrência muito grande, porque se de repente eu estou falando, né, num púlpito ou numa sala, não está muito interessante, a mãozinha aqui, ó, com equipamento. Vai lá, o celular tá... Aí viaja para uma interação daquilo que nós continuamos... Eu estou desse jeito aí, eu já estou flagrando minhas fotografias, eu estou sempre olhando para o telefone. É porque quando eu vou para alguma outra igreja, eu fico olhando como é que está a transmissão da nossa. Quando eu estou aqui dentro, eu fico olhando que está tudo certo também. Eu sempre olhando para ali, né? E tentando desafiar o cérebro, né? A reter o bom ensinamento enquanto trabalha, né? Porque para cada um tem um desafio específico, né? O desafio de ensinar na escola bíblica dominical, a educação cristã como um conjunto, as especificidades doutrinárias, né, e de costumes e usos das congregações, das diversas congregações pentecostais e tal. Tudo isso, que tipo de impacto tem, ao seu ver, pastor, pela sua experiência pessoal, na formação do público como um todo, tão heterogêneo assim, quando você faz, por exemplo, uma semana inteira de evento como esse de que o senhor já participou aqui na Assembleia de Deus há 2 semanas atrás, que é dedicado especialmente a isso, a esse tema de ensinar. Olha, a formação de um professor de escola bíblica, um professor de teologia,
ela passa por um caminho que, em primeiro lugar, é importante que ele tenha o conhecimento da principal ferramenta, que é a Bíblia. E para poder conhecer a Bíblia não dá para fazer da noite para o dia. Então é um processo de médio e longo prazo, que passa por uma leitura devocional, que é alguns chamam de leitura scan, né? Que é a leitura que você faz para tomar conhecimento, que é a leitura inicial. E a leitura reflexiva, que você vai e fica meditando, medita. Associado a isso, o professor ele precisa interagir com os temas que são transversais. O que é o tema transversal? É aquele que você está lendo e, de repente... Ele é relativo a outras várias áreas. Isso, exatamente. Então, a Bíblia... As palavras é que às vezes distanciam as pessoas, né? Isso. Quando a gente fala transversalidade, aí o outro diz, não, isso relativiza. Aí o outro diz, relativiza como se é relativo? Mas é isso, eu compreendi isso. E aí, a partir desses assuntos, por exemplo, falar sobre guerra. Eu posso ter um contexto bíblico entendendo que o tema guerra é um tema associado, por exemplo, à escatologia, ao futuro. Né? O mundo parece que está fugindo do controle. As notícias, você abre o noticiário, você vai assistir uma televisão, trata-se de guerras e arranjos para guerras. Fenômenos naturais, assim. O mundo vai se acabar no Rio Grande do Sul, porque a água subiu, não sei quanto. Aí o camarada que está com a história na mão diz assim, olha, há 45 anos subiu assim também, não tinha nessas casas aí. Exatamente. Isso não é necessariamente um fenômeno inusitado que aconteceu agora. Que vai ser por causa da mão do Senhor ali naquele momento. Exatamente. E aí, quando você associa isso a uma leitura bíblica, você vai começando a tentar interpretar. Isso é a primeira vez que aconteceu? Já aconteceu em outros momentos? Qual é a frequência com que acontece? Tem se repetido? Qual é a intensidade? Tem aumentado? Tem alcançado mais pessoas? Aí você começa a associar que isso pode não ser um fato isolado, mas um fato que já foi profetizado, por exemplo, em Mateus 24, e que Jesus chamou de o princípio das dores. Então o professor ele precisa tentar enxergar as coisas à luz da Bíblia, mas sem dissociar sem separar do mundo à sua volta, porque aqui nós precisamos nos comunicar. Eu preciso da matemática, eu preciso da biologia, eu preciso da geografia, eu preciso da ciência política, mas eu preciso muito da Bíblia. Todas essa disciplina de que o senhor fala, quando a gente olha para a Bíblia, né? Se a gente lê a Bíblia, a gente ela é transversal a tudo isso, né? Exatamente. O senhor falou aqui de guerra, e o senhor estava pensando lá no Apocalipse, eu estava pensando aqui em Josué. e é a mesma palavra. Isso, exatamente. Então, o professor, a formar esse professor, e aí a importância dessa formação continuada que acontece por meio do fórum, anualmente. O senhor tem um canal especial que a gente possa tirar dúvidas? Senhor, eu quero falar com o professor Diego Viana, pastor que ensina teologia na Assembleia de Deus. Eu quero perguntar para ele aqui por que é que o Paulo escreveu uma carta de uma página só para o Filemão e escreveu não sei quantas para o João. Pastor, boa pergunta, não tenho não. eu fiquei pensando aqui, eu vou fazer essa pergunta só para instigá-lo, porque em geral as pessoas mais assim como o senhor, elas são, como é que a gente vai dizer a palavra, desapegadas, né? Mas é muito interessante que o senhor tenha isso. No período da pandemia, eu peguei um aplicativo desses free e iniciei alguns podcasts sobre a lição da escola bíblica. Inclusive... Os podcasts mesmo, né? Voz, né? Isso, só áudio. Porque esse negócio que o pessoal chama de podcast agora é uma nomenclatura nova na comunicação. E aí eu notei que tinha alguns acessos, inclusive de outros países, mas com o retorno às atividades presenciais, isso foi aos poucos sendo ocupado por essas atividades presenciais. É interessante que isso faça, pastor, porque o senhor conhece muito, né? E aquele negócio que eu estava dizendo aqui, agora eu vou aplicar ao Senhor, daquilo que eu aplico já há muitos anos em relação à Universidade Federal do Acre, por exemplo, né? Que eu adoro essa coisa de lexicologia. Eu estava falando com um amigo esses dias, eu disse, olha, puxa vida, as pessoas ficam prestando atenção nas brincadeiras que eu faço com acrianês, com esses verbetes e tal.
E a gente tem tanto trabalho acadêmico denso, profundo, mas escondido numa prateleira em algum lugar. Então, esse conhecimento, se ele não for compartilhado, ele foi desenvolvido para quê? É sim, e é uma forma de expansão do reino. É claro. Hoje em dia hoje não, né? Na verdade, já há alguns anos que esses recursos, eles vieram para ficar, não tem mais retorno, e nós não podemos perder espaço. É claro. Eu vou falar com o Paulo Jangles e com o Michelson, que são os diretores aqui. Tem um pastor também aqui da igreja, de uma igreja aí, que manda aqui nesse negócio, né? Eu vou conversar com eles para lhe provocar, para lhe instigar a voltar, né? A tirar um momento de um programa, quem sabe ao vivo, né? Para ter uma interação mais construtiva. Quem sabe a gente não cria aí uma volta de vocês para a DTV, né? Eu não tenho prestígio nenhum aqui, mas eu vou falar agora com quem tem. Eu vou falar com quem tem. Tá certo, bom? É um prazer. Falar da Bíblia é muito bom. Falar não só da Bíblia, mas de como você pode melhorar a vida de outra pessoa. Eu acho que o Evangelho de Cristo, ele tem isso como foco principal. E a melhor mensagem que você pode trazer, sempre ajustado a todo qualquer ensino que vem, é a mensagem da salvação. Então, a lição do domingo passado da classe dos jovens falava exatamente que vivemos num mundo sem esperança. E essa falta de esperança é marcada por essa vida que desconstruída todo dia. Tudo é passageiro. Tudo é passageiro. Então, até em certos nomes políticos, né, que surgem como grandes esperanças, né, a sociedade também já tem entendido que esperança não há. Que tinha acumulado. Exatamente. E dentro desse cenário, o crente tem que tomar o devido cuidado para não ter aquela visão de destruição, só de destruição, mas a visão de esperança. O senhor não quis usar apocalíptica por quê? Isso, exatamente, visão de esperança. Porque às vezes as pessoas aplicam isso, a tal da heresia, né? Aplica uma coisa no negócio do lugar errado, né? Mas espero que isso vai acontecer, vai daí para pior. Verdade, é bíblico. Mas que tal, junto com isso, dizemos, o escape está em Jesus. Claro. A salvação está em Jesus. E cada vez mais vai estreitando para a gente entender o seguinte, olha, se tirar a igreja, e vai tirar, isso aqui fica muito pior. Fica. E é bom, talvez aí a gente fique observando, eu gosto de ver isso, né? Parece que essas gerações mais novas, elas estão vindo mais ávidas de Deus de novo. E isso é muito legal. Não sei se é a sua percepção como professor. Eu tratava há pouco sobre o tema lá da modernidade líquida, e eu lembro que eu participei de uma palestra sobre isso, e eu ouvindo a palestrante falando que essa palestrante, ao mesmo tempo em que ela, vamos dizer assim, criticava instituições como são consideradas mais fundamentalistas, né, que é a palavra da moda, ela ao mesmo tempo, ao destacar essa modernidade líquida, que nada mais é do que tudo que temos hoje é passageiro, ela dizia, alguns jovens têm procurado igrejas à procura de coisas mais sólidas, porque começam a não ver isso na casa, na universidade, no trabalho. Então, de uma forma, ela afirmou que a nossa Constituição, eu como ser humano e qualquer outro ser humano, precisa de uma base sólida. Aí vem para Mateus capítulo 7, que nós devemos construir a nossa casa sobre a rocha. Porque se for sobre a areia, vai cair, é grande a queda. Eu espero que Deus tenha nos guiado por um caminho que deixe rastros aqui nesse programa, porque a entrevista está muito boa, a gente precisa terminar, né? Mas eu acho que aquela esperança que a gente tinha de fazer uma entrevista construtiva foi, graças a Deus, alcançada até aqui, pastor. Então eu quero lhe agradecer muito por isso, convidar, porque quem sabe a gente também não cria novos hábitos aqui, eu talvez possa até mediar um encontro dos teólogos aqui novamente, dos nossos apresentadores, que eu sinto falta de vocês, tá?
eu e tenho certeza muitas pessoas que também frequentam o sistema ADTV. Obrigado pelo seu carinho aqui, ter nos visitado, porque eu sei que o horário não é fácil. E conte com a gente. Eu que agradeço, pastor, pela lembrança. É sempre bom conversar, tratar sobre assuntos relacionados à fé, assuntos atuais e dialogar também, né, com o senhor. Se tiver também outros colegas para participar, eu estou à Vamos construir disposição. umas coisas. Lembrando que se tiver mais alguém, eu só falo se houver necessidade. Olha, eu não sei, eu vou fazer uma confidência ao senhor aqui, que quando essa entrevista começou, eu pensei que ela não ia chegar muito longe. Que nada, eu aposto sempre, eu tenho certeza. A gente está sempre pronto, pastor. Ou não, né? Mas se tiver alguém que ajude, vai, né? É o desafio do professor, né? O comunicador tem isso, o pastor tem que se entender assim também. Extrair das pessoas aquilo que as pessoas têm de melhor, né? E eu acho que eu fui feliz aqui, porque o senhor falou bastante, e eu tenho certeza que esse vai ser um dos programas mais interessantes para a gente ficar assistindo e repetindo para ouvir o senhor falar. Que bom. Eu desejo que a bênção do Senhor seja sobre a sua vida, Amém. sobre a vida daqueles que acompanham nessa programação. Lembrando que o processo de ensino da palavra do Senhor, processo de aprendizagem, é um processo lento, né, que às vezes requer um pouquinho de tempo, requer também uma dedicação. Jesus passou 3 anos preparando 12 homens para poder seguir com esse evangelho. Um acabou, né, saindo da escola de educadores, né? E mesmo assim ainda a poucos instantes de ser levado para a cruz, ainda houve discípulos que negaram, discípulos que abdicaram. Isso mostra que a formação de professores é um processo contínuo, é um processo que leva às vezes um tempo longo, mas vale a pena, é sempre bom. Eu, quando observo na ETAD, pastor Clemer, agora em julho, próximo mês, eu completo 21 anos que eu leciono na ETAD. Pensei que era de idade, pastor. Meu Deus, te deixou me mentiroso do programa, né, pastor? E até hoje eu sinto carências em muitas áreas, porque claro, essa formação ela não para. A vida, quando a gente pensa que sabe tudo. Aí que está começando. Aí Deus muda as perguntas de novo, né? Eu Foi um gosto prazer. disso. Muito obrigado. Prazer é todo meu. Tomara que o senhor volte e não demore, tá bom? Eu quero fazer um desafiozinho, talvez instigar apenas a você. Tem uma dúvida aí? Teológica? Puxa vida, manda aqui para o nosso programa. Tá aí o nosso endereço. Você pode pegar no Facebook ou no YouTube mesmo. Deixa um comentário e faça uma pergunta. Tire a sua dúvida sobre a Bíblia, que eu vou entregar para ele, tá bom? E aí a gente estimula esse homem, quem sabe a esposa dele, que é a professora dele, também não puxa a orelha dele e fazer uma rede social para ensinar a gente essas coisas que a gente não sabe, tá bom? Prazer de ver. Certo. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com o povo de Deus agora e para todo sempre. E se você crê, como eu e o pastor Diego Viana, cremos, vai dizer conosco do jeito como nós dizemos. Amém. Até o próximo Pode Crente. A paz do Senhor.